quarta rodada do Campeonato Brasileiro e é a rodada dos desfalcados. Dá uma olhada na quantidade de problemas que os clubes brasileiros têm para os jogos que começam amanhã. Por exemplo, o Botafogo tem contra o Goiás um confronto direto na luta contra o rebaixamento e vai a campo sem Gatito, que está na data FIFA, Carly, que está suspenso, Gilson, que está suspenso, Marcinho, lateral direito, que está na seleção principal, e o Alex Santana, que para mim é o melhor jogador do time, que está com uma lesão. E o Barroca. E o Barroca. O time vai ser dirigido pelo Bruno Lazzaroni amanhã. Mas desfalques seríssimos para o Botafogo contra o Goiás. O Inter, que visita o CSA, está sem o Bruno, zagueiro, que está na seleção olímpica, está sem o Moledo, zagueiro, lesionado, está sem o Nonato, meia, suspenso, está sem o Rafael Sobis, atacante, lesionado, o Potker está lesionado também e o Guerreiro está convocado para a seleção peruana. Caramba, velho, não tá fácil. E o CSA tá jogando bem. Não tá fácil, hein? O Grêmio recebe o Ceará. O Grêmio não tem o Kahneman, convocado pela Argentina, em data FIFA. O Matheus Henrique, também convocado para a seleção brasileira. O Jean Pierre, que está com lesão. E o Everton, que está na seleção, né? Lembrando que a Argentina não convocou jogadores que atuam no Boca e no River, mas convocou jogadores que atuam fora da Argentina normalmente. O Bahia recebe o São Paulo, um confronto direto de dois times que estão brigando por vaga na Libertadores. O Bahia só tem um problema, o Guerra, que está suspenso. Olha o São Paulo. São Paulo tem Arboleda, suspenso, Daniel Alves, que está com a seleção principal, o Everton, que está lesionado, o Antony, que está com a seleção olímpica, o Rojas, que está lesionado, já faz tempo que não está sendo relacionado, inclusive. Só ano que vem, né? É. O Toró, que está lesionado, e o Raniel, que está com amidalite. Cruzeiro e Fluminense. Confronto direto de dois times brigando contra o rebaixamento. O Cruzeiro não tem o Léo, não tem o Kaká, não tem o Orejuela e não tem o Thiago Neves. Dedé é dúvida. O Fluminense não tem o Alan, que está na seleção olímpica, o Caio Henrique na seleção olímpica, o Digão, é um acordo no contrato com o Cruzeiro, que ele não joga, e o Marcos Paulo, que está na seleção sub-19 de Portugal. O Kaká, que a gente citou aí, é um zagueiro. Portanto, sem Léo, sem Kaká e com Dedé dúvida. 3 problemas na zaga o Cruzeiro tem para o jogo. Seleção sub-19 de Portugal. De Portugal. Também tem isso, Marcos Paulo joga na seleção portuguesa. Isso. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro é um jogo entre dois times no G4, confronto direto. O Santos não tem o Felipe Jonathan, que está lesionado, não tem o Evandro, que está suspenso, o Cueva está convocado para a data FIFA, o Soteldo está convocado também em data FIFA, o Derlis Gonzalez está convocado em data FIFA e o Caio Jorge na seleção sub-17. O Palmeiras não tem o goleiro Everton na seleção principal, o Gustavo Gomes, convocado pela seleção paraguaia, e o Daverson, que para variar está suspenso, tomou um cartão muito bobo contra o Atlético Mineiro. Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians não tem o Pedrinho na seleção olímpica, não tem o Sornosa, não tem o Santos. O Atlético Paranaense não tem o Santos, que está na seleção principal, o Adriano, que está suspenso, lateral esquerdo, e o Bruno Guimarães na seleção olímpica. Avaí e Vasco. O Vasco não tem o Castan suspenso e o Marrone suspenso. O Thales Magno se apresentou, mas volta para jogar, até que o Vasco não tem tantos problemas graves. Olha Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo quinta-feira no Maracanã. Sem falar do Diego e do Lincoln, que estão fora há um tempão, né? E no caso do Diego, só volta no ano que vem. O Flamengo não tem o Rodrigo Caio, convocado para a seleção, o Felipe Luiz, que está lesionado, o Arrascaeta, que está lesionado, poderia estar também em data FIFA, né? O Gabriel, que está na seleção principal. Olha o Galo. Não tem o Cleiton, goleiro, na seleção olímpica. Não tem o Guga, lateral, na seleção olímpica. Não tem o Jair, que está lesionado. O Martínez, que operou o nariz. O Luan, que está suspenso. O Otero, convocado em data FIFA. E o Xará, que está lesionado.
E o Hever ainda é dúvida. Cara, é uma questão... Eu não contei, deve ter tido aí uns 100 desfalques. É muita gente, Eu não né? contei. 10 jogos, você tem uma média aí de 5, 6 por jogo, não dá 100, mas deve dar uns 60, 70 desfalques. Agora, a culpa disso é da CBF, né? Marcar o Campeonato Brasileiro numa data FIFA, somado com os desfalques, ela desvaloriza o próprio evento. Na hierarquia da CBF, até pela premiação, o Campeonato Brasileiro é menos importante que a Copa do Brasil. Mantendo data FIFA, só dá praticamente um torpedo na cara do seu principal evento, que é o Campeonato Brasileiro. Essa é só a 4ª rodada de meio de semana do campeonato. Vai ser a 24ª, é quarta. E a partir de agora a gente vai ter vários. E aí, além da data FIFA, que ainda volta em novembro, você vai ter as questões físicas, que o Pet sabe melhor do que ninguém. Vai começar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Tem muito clube aí só está jogando uma vez por semana. Uma semana vai ter. Então, além da data FIFA vai trabalhar, as questões médicas e físicas vão se acentuar, porque vai entrar na realidade dos clubes até o fim do ano a rodada no meio de semana, que até agora, volto a dizer, essa é só a 4ª. O ano que vem, data FIFA vai ser respeitada, né? Menos na Copa América. Mais ou menos. E menos na Olimpíada. Mas com detalhe, E né? menos no pré-olímpico. Mais ou menos. Não, e tem um A detalhe, data porque a FIFA data vai ser FIFA- respeitada. A data Agora, FIFA Copa termina na América terça, não, vai ter Olimpíada rodada não na é quarta. É isso que o Felipe está dizendo, que na verdade... A data FIFA termina na terça, a gente já vai ter rodada na quarta. Ou seja, se o jogador participar do jogo da seleção na terça-feira, como é que ele vai jogar na quarta? Na né? verdade, Ele vai transportar o jogador, na cara. verdade, você não vai ter jogo no no dia mesmo- do exato. amistoso, mas, por exemplo, o jogador jogou em Singapura. Na terça? Na quarta já tem jogo do brasileiro. É. Então, na verdade, ela está sendo respeitada a data FIFA mais ou menos, né, cara? É. Não, e fora a Copa Mais América. ou menos. Né? Deve transportar assim, o jogador se apresenta assim. Fora a Copa América, que pode tirar o jogador Não, por Copa América- 10 ou 11 Até porque rodadas. a Copa América é maior que a desse ano. É. São 30 dias de Copa América. Fantástico. Isso quer dizer o quê? Um Que terço do campeonato. os Não. clubes vão Minha jogar pergunta desfalcados. seria o seguinte: isso quer dizer que nenhum jogador que joga no Campeonato Brasileiro vai ser convocado? Não, até porque tem uma... Porque o Tite vai respeitar. O CBF vai Não, respeitar, pode ser senão vai tirar 10 Pode ser o rodadas. contrário. Pode ser que muitos jogadores que já estão no futebol brasileiro sejam convocados. Porque tem todo um entorno dessa discussão que pode ser até que a seleção não leve a principal equipe para a Copa América. Entendeu? Até porque a Copa América não estava no calendário. Ela apareceu no calendário de uma hora para outra. Então, se ele não vai levar a principal equipe, pode ser que não leve, ele não convocaria os principais jogadores. Convocaria mais. E o Mas campeonato não para. O campeonato de não vai repente, parar. Mas isso até agora são suposições. Acho que os clubes vão adorar O isso. problema, ano que vem é um calendário complicado. O problema já começa em janeiro no pré-olímpico. No pré-olímpico. Pré-olímpico não é data FIFA. Não é data FIFA. Então, Colômbia. assim como as Olimpíadas não são. E é um torneio delicado, porque são 10 seleções com apenas 2 vagas. Não é mole, não. Se Não, você claro for que não. pensar o que a seleção brasileira de base tem feito no continente, que ela tem feito Não tem papéis... se classificado para os mundiais. Nem para Mundial nem a gente 17, tem nem ido, 20. né? É. Teoricamente, talvez seja até mais difícil jogar o pré-olímpico do que a Olimpíada. Então você já vai ter que negociar com os clubes. Os brasileiros eu acho que tem menos problemas, mas já vai ter que negociar com os europeus a disputa no pré-olímpico. Depois negociar a disputa nas Olimpíadas. Sim, Né? e o pré-olímpico é longo. E se você não tiver jogadores europeus, você aumenta o número de jogadores convocados no Brasil. Copa muito fácil América, de o resolver Campeonato isso. Brasileiro não para. Então, assim... Muito fácil de Vai ser resolver. um ano Como? É complicadíssimo. facilíssimo. Como? Bom senso. O que não tem. Não é só Eu bom acho que senso. assim, uma solução digna para a CBF, já Não, que é um a Copa pepino, eu América... tô brincando, Não, mas é um assim, ó, o que eu pepino. digo é que já que a Copa América não estava no calendário, o Brasil acabou de ser campeão da Copa América. Convoca só os estrangeiros para a Copa América do ano que vem. Porque os estrangeiros já vão estar vivendo a Eurocopa. Então, os clubes europeus vão ser obrigados a liberar os seus jogadores para a disputa da Eurocopa. Por que a CBF não aproveita? Já ganhou a Copa América. Que mês é o Copa América? Em junho. Mas você tem que... Não tiveram Não, férias. mas esse as ano. férias não são independentes. As férias, assim, se para o europeu está Não tem acontecendo férias, o torneio, não tem tem certeza, férias, tá certo. as férias vão ser prolongadas. Então, os jogadores, os europeus que vão disputar a Eurocopa, vão ter férias depois da Euro. É. Os brasileiros poderiam ser convocados para a disputa da Copa América, não atrapalharia clube nenhum. E esses jogadores brasileiros que jogam fora também teriam as férias, assim como os europeus,
depois da competição internacional, que seria a Copa América. Convocaria, liberaria os clubes brasileiros desse ano, a cobrança não seria a mesma, né, com a seleção principal do Brasil. O Brasil acabou de ganhar a Copa América. O que vai interessar para o Brasil ganhar a Copa América do ano que vem? Não, eu concordo ou não? totalmente com você. A questão é que o Tite está Cobraço super vai focado ser em eliminatórias, né? São 6 datas ano que vem, né? De eliminatórias. São 6 datas. E, assim, a Copa América é também um termômetro de você preparar o time. Tá todo mundo junto ali Tá por todo mais mundo tempo. junto e você preparar o time para as eliminatórias. E hoje o Tite tem alguns titulares da seleção na cabeça dele que atuam no Brasil. O Luiz, na cabeça do Tite, é titular da seleção brasileira. Só pode ser ou não. Não, ele me sabemos. disse. Hoje Ele disse? Ele me disse. Ah, desculpa, Não, novidade. não, ele me pra mim. disse. Ele me disse. O meu o meu titular do lateral esquerdo é o Felipe Luiz. Daniel Alves. O Daniel Alves é titular da direita. O Everton Cebolinha, hoje, é o 12º. O Tite tem 12 titulares. O Everton Cebolinha terminou a Copa América como titular. Sim. E hoje é o 12º jogador dele. Fazendo o Tite até repensar a posição do Neymar no campo para achar um lugar para o Everton Cebolinha. 3 titulares. Fora os jogadores que são do grupo dele. Pensa só numa coisa, Então, olha o estrago. não é tão simples no ponto de vista do técnico. Sim, sim, sim. Mas é boa ideia. O Felipe. pré-olímpico começa no repente, dia 18 de janeiro. Ele é um mês de Vai até competição. o mês de fevereiro. Um mês de competição. 10 dias antes, os jogadores devem se apresentar. Então, são 40 dias. Você vai ter 3 datas duplas de eliminatória. Aí você Mas isso gasta não tem aí... problema, porque não é campeonato brasileiro, é estadual. Eu Estadual. estou dizendo quantos dias os jogadores vão ficar à disposição da seleção brasileira. Aí você vai ter uns 20 dias. Aí já são 2 meses de se juntar com o pré-olímpico. Aí vem a Copa América. 40 dias. Já são 3 meses e 10 dias. Os clubes brasileiros, a seleção brasileira vai afetar o calendário em 2020 em quase 4 meses. 1/3 do ano, você vai ter a seleção brasileira dentro do calendário. Janeiro a fevereiro não é muito preocupante. É mais fácil fácil pelo peso da estadual, competição. Mas É depende mais fácil. daqueles times que estão É na mais fácil. pré-libertadores, né? Mas ela vai estar Com muito exceção vezes. desses, que esses vão ter que decidir a vida Ela do vai estar ano muito praticamente em 2 jogos ali, né? Vai ser o pior calendário de É todos. verdade, mas porque